Deuteronômio, capítulo 33. Moisés abençoa o povo de Deus. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu esta bênção ao povo de Israel. Assim proclamou Moisés, : O Eterno veio do Sinai, e lhes alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade desde o sul até as encostas de suas montanhas. Veja aqui nesta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, vamos ler aqui no rodapé o comentário. Ao entardecer da vida de Moisés, depois de tantos sofrimentos e experiências com Deus, Moisés tem a alegria de legar um testemunho de fé, esperança e prosperidade, abre parênteses, um novo alvorecer, versículo 2, fecha parênteses, para o povo de Israel. Um novo alvorecer para o povo de Israel. A entrega da Torá, lei, é comparada à glória da aurora que costuma surgir em tons amarelo-avermelhados por detrás dos montes ocidentais da península do Sinai, sob a presença de miríades de seres angelicais, abre parênteses. Uma miríade corresponde a pelo menos 10.000 seres da mesma espécie, fecha parênteses. Como no nascimento do Messias, Cristo, o Filho de Deus, Lucas 2, 13 ao 14. As bênçãos de Moisés sobre as tribos de Israel podem ser comparadas de modo específico com as bênçãos proferidas por Jacó sobre seus filhos em Gênesis 49. A expressão, entre aspas, homem de Deus, no versículo 1 que nós lemos, Moisés, homem de Deus, antes de morrer transmitiu esta bênção ao povo de Israel. A expressão homens de Deus é um título e uma referência ao tipo de pessoa que Moisés havia se tornado desde sua chamada para servir a Yahvé, que aparece aqui pela primeira vez no Antigo Testamento e só vai se repetir em Juízes 14:5, abre parênteses, também em relação a Moisés e mais tarde indicando outros servos do Senhor, 1 Samuel 2:27. Continuando, versículo 3. Na verdade, amas os povos, : todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. Agora eu vou ler na Almeida Revista Corrigida o versículo 2. Depois eu vou ler algumas referências cruzadas. Disse, pois, : o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Atos 7. Versículo 53 está escrito: Vós recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Veja aqui no comentário, o, entre aspas, descendente, refere-se outra vez a Jesus Cristo. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados, Romanos 3:20, em contraste com a promessa. A lei
foi declarada aos homens, a lei foi declarada aos homens por meio de anjos. Atos 7, 38. Atos 7, 53. Mas a pessoa de Deus ficou à parte. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente, ele abençoa com o seu Espírito Santo. Veja só, versículo 14 aqui de Gálatas 3. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. A fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Atos 7, 38. Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Veja aqui no comentário a expressão grega original. Eclésia tem o sentido de congregação e igreja. No contexto hebraico de Deuteronômio 18, 15, aplica-se ao povo de Israel congregado, entre parênteses, reunido para receber a lei. Isso significa que a igreja do Antigo Testamento dependia de Moisés, profeta de Deus, 1 Coríntios 10, 2. A igreja do Novo Testamento depende de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, Hebreus 2, 10 ao 12, que a conduz ao verdadeiro shalom, descanso, paz. A obediência a Deus, entre parênteses, lei, é o caminho da vida, Deuteronômio 4:1, Levítico 18:5, conforme Gálatas 3:12. Por causa da queda, a fraqueza humana, Romanos 8:3, fez com que a lei de Deus se transformasse em documento de condenação e morte, Romanos 3:10, 12. Romanos 7:10. Veja só, por causa da queda, a fraqueza do homem, Romanos 8:3, fez com que a lei de Deus se transformasse em documento de condenação e morte. O Novo Testamento, o Evangelho, abre parênteses, Jesus, o Logos, a Palavra de Deus, João 1:1, 1 João 1:1, 2, é a própria, entre aspas, palavra da vida. Filipenses 2:16, 1 Pedro 1:23, de acordo com Atos 5:20. Voltando em Deuteronômio, na verdade amas os povos. Vou ler novamente o versículo 3. Todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. Versículo 4. A Torá, a lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. Versículo 5. E Yahvé foi rei em Jerusalém, Israel, sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. Versículo 7. E afirmou a Judá esta palavra de bênção, : Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e sê tu todo o auxílio contra os inimigos. E esta bênção declarou a Levi, : Os teus Urim e os teus Tumim, ó Eterno, sejam para os teus servos que escolheste e favoreceste, pois tu os puseste à prova em Massá, provação, com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Versículo 9. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe, : Não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu a seus irmãos, e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria. Porém soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó
e a tua Torá, lei a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos ao teu altar. Versículo 11. Abençoa, ó Senhor, todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte. Que todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem, a fim de que nunca mais se levantem, sejam quem forem. E sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando: o amado de Yahvé habitará seguro com ele. Todo dia o Eterno o protegerá, e Benjamim descansará nos seus braços paternos. Versículo 13. De José afirmou: bendito seja toda a tua terra, com o que há de mais excelente. O orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas, com os bons frutos que o sol amadurece e o melhor que a lua e suas estações possam dar. Versículo 15. Com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos. Versículo 16. Com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Versículo 17. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Versículo 18. E quanto a Zebulon, assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Versículo 19. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios legítimos, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Versículo 20. Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca despedaça um braço e também a cabeça de uma presa. Versículo 20. Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca despedaça um braço e também a cabeça de sua presa. Versículo 21. Escolheu para si a melhor parte. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. Versículo 22. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Baçã. Versículo 23. Quanto a Naftali, determinou: Naftali tem fartura da graça e dos benefícios do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estenderam para o sul, em direção ao mar. Versículo 24. Com relação a Asser, afirmou: bem-aventurado seja Asser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite puro seus pés. Versículo 25. Sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas, e permaneça a tua força e paz com teus muitos dias. Versículo 26. Não existe ninguém como o Deus de Yeshurun, Israel, e cavalga majestoso os céus para cooperar com ele, e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. Versículo 27. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrua-os. Versículo 28. Somente Israel viverá para sempre, seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o orvalho rega o chão. Versículo 29.
Como tu és bem-aventurado, ó Israel! Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás por tuas terras. Muito bem, então concluímos a leitura de Deuteronômio capítulo 33.